Missionária, os dois participaram, falaram que vocês vieram de um lar cristão, mas só que quando você era criança, você teve uma experiência sobrenatural. Sim. Como foi? Olha, eu, como você falou, né, vim de um lar cristão, e quando eu estava beirando, assim, uns 10 anos, né, eu fui criada na Assembleia de Deus, e a gente estava passando por aquele mover na igreja, e assim, não fui ensinada assim nada, você fala, teve alguma coisa assim que você foi ensinada sobre essas experiências, arrebatamento, não sabia de nada, simplesmente a minha experiência foi num quarto, né, no meu quarto, com 10 anos eu tinha ainda aquele, sabe, toca CD, na época bem antigo, e eu entrei no meu quarto, aí eu colocava aquela música de fogo, que eu não vou lembrar, da Assembleia, sabe, bem do reteté, aí eu coloquei assim, apaguei a luz, e eu tinha aquela sede, sabe, aquela vontade de buscar a presença de Deus, era uma sede, e eu lembro que eu fechava os olhos, deitava, era uma criança, né, deitava na minha cama, colocava aquele louvor, e a sede era tanta que eu falava, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, porque eu via na minha igreja as crianças sendo batizadas, a gente estava vivendo naquela fase de avivamento, né, sobrenatural na igreja. Eu falei, Senhor, eu quero muito ser batizada. Então eu falava, Senhor, me batiza com fogo, com línguas. E lá eu fui batizada, no meu quarto, com 10 anos, ouvindo aquele louvor. Então foi uma experiência, assim, muito legal. Essa foi uma das experiências. Agora, no meu quarto, além do batismo com fogo, eu acho que nessas experiências eu tinha essa rotina de ir pro meu quarto, colocar o louvor, apagava a luz e ficava lá falando em línguas, aí chorava, sentia a presença de Deus. E aí, uma certa vez, eu estava lá orando e eu vi uma luz entrando no meu quarto. Eu ainda era criança, não sabia o que era. Eu, meu Deus, o que é essa luz? E aí, eu ficava fazendo várias luzinhas assim, sabe? Algo branco, clarão, e vinha assim no meu quarto. Aí eu levantava e acendia a luz. Aí quando eu acendia a luz, não via mais. Apagava a luz, eu via, sabe? Ficava apagando e acendia, sem entender nada. E ali a presença de Deus via, eu chorava, falava em línguas, e depois essa luz começou a vir como os anjos mesmo. Depois que eu fui entender que eram os anjos que entravam no meu quarto. E depois foram várias luzes. Isso no momento que eu estava orando. E quando eu ia dormir, que eu orava, simplesmente só orava, assim, agradecendo a Deus, né? Aí os anjos vinham de novo. Aí eles só vinham assim como aquele reflexo, sabe? Assim, de luz. E aí eu não tinha medo, que eu era criança, eu falava, meu Deus, o que é isso? Se eu acendia a luz, parece que eu não via. Aí eu apagava a luz e ficava vindo, sabe? Aquelas luzes. E aos poucos foi aparecendo uma forma mesmo. Como se fosse de um homem, assim, sabe? Mas não conseguia ver. Então essa foi a experiência que eu tive quando criança no meu quarto. E quando você chegou a falar isso para os seus irmãos, os irmãos, os pastores que hoje são pastores, quanto é a diferença de você para eles? Ai, tem uma diferença. Pastor Dani, você sabe? Diferença de 10 nós anos, dois? de 5. 11 anos. 11 anos. 11 anos. Então eles já com 20 anos, 20 e poucos anos. Aí você falar isso para os irmãos e para os seus pais. Você chegou a falar dessa Não, experiência? então, eu estava vivendo isso, meu pai e minha mãe era da Assembleia, mas para você ver, eu nunca, assim, meu pai era um homem, assim, muito ocupado, também trabalhava muito na igreja também, meu pai era o obreiro, o diácono na igreja nessa época, mas eu lembro que eu vivi essa experiência no meu quarto sozinha, e depois não falava muito para eles o que estava acontecendo. E aí depois, com o passar do tempo, eu acho que foi na fase que o pastor Dani também está vindo para a igreja, junto com o pastor Denis. E aí a gente começou a fazer isso à noite. Quando ele chegava da faculdade, a gente falava, Sheila, vamos orar? Aí a gente sempre, continuadamente, todos os dias, assim, a nossa rotina era orar. Aí, o dia que aconteceu mesmo a experiência do arrebatamento, foi assim, a gente tinha essa rotina de orar todos os dias à noite para buscar a presença de Deus. Então a gente orava, sentia a presença de Deus, se alegrava, e aí ficou constante. Aí eu comecei a falar porque eu comecei a ver os anjos. E aí eu falava, nossa, tem anjos aqui. Aí eu falava, nossa, tem luz. Aí ficou uma coisa assim que deu ver, sabe? Criança com o olho aberto e viu os anjos, aquelas luzes que vinham. E eu lembro que teve uma fase que, não sei se o pastor Dani vai lembrar agora, mas que eu falava, tô dançando com os anjos. Aí pegava na mão e ficava lá. E num sobrenatural. Se alguém visse, eu falava, nossa, que doida, né?
se fosse no tempo de hoje, né? Mas eu vivi essa experiência, então era uma coisa que sempre acontecia. Mas como foi o arrebatamento? Você falou de arrebatamento? Ah, sim. Aí tudo começou, que a minha visão foi aberta, foi quando eu pedi o batismo com o Espírito Santo. Aí tinha essa rotina de orar e os anjos primeiro começou a ir no meu quarto. Então foi uma coisa assim. E a experiência do arrebatamento, eu lembro que a gente estava no quarto do meu irmão, do pastor Dani. E aí estava o pastor Denis, estava a minha outra irmã e tinha uns jovens da igreja. Então era uma coisa tão gostosa assim nesse tempo que a gente costumava ir em vigília, no monte. E meu pai e minha mãe não entendiam nada, porque eles ficavam, vai dormir vocês, que já era... A gente se reunia meia-noite, 1h da manhã. E eu lembro que nesse dia a gente se reuniu para orar, normal, e eu... No sobrenatural já vi os anjos, assim, orando, sentindo a presença de Deus e já... começava a ver os anjos, normal. E aí eu lembro que nesse dia, eles falam, né, contam, que aí eu caí, uma criança, né, caiu, e eles falam que o meu corpo ficava assim, gelado, assim, minha mão gelada, meu pé gelado, ficava roxo. E o meu corpo, né, de uma criança ficava pesado, né? Você vê que é uma coisa assim, diferente, é um peso diferente. Eu ficava pesada, eles viam eu caindo, assim, o pé roxo e fria, assim. E aí, essa primeira experiência que eu tive, eu lembro que eu fechei os meus olhos e quando eu já abri, eu já vi um portal muito grande, como se fosse como se entrasse um lugar com um portal enorme, com os portões de ouro, assim. Aí eu lembro que eu entrei e o anjo, naturalmente, os anjos que vinham no meu quarto, pegavam na minha mão e falava, vamos passear. E aí eu ia passeando pelo céu, vendo as coisas, eu lembro de ver criança, de ver tipo uma cidade, assim, uma coisa assim, muito sobrenatural. E aí a minha visão foi aberta aí, é a primeira vez, né, que eu fui arrebatada, eu lembro que foi isso. E depois eles me contam que eles tentavam orar por mim, pegavam na minha mão, e minha mão gelada, tudo. Às vezes eles oravam para eu voltar, né, porque não sabia o que estava acontecendo. E, assim, o importante focar é que sempre eu era arrebatada, mas sempre trazia uma mensagem, né, do céu para eles. Então, por isso que eu falei, tem coisas que o pastor Dani vai lembrar, porque às vezes eu estava lá e aí eles perguntavam o que estava acontecendo e eu trazia a mensagem. Tipo, trazendo uma direção, né, para aquele momento que a gente estava vivendo. Mas ele perguntava você no estado de arrebatamento ou quando você voltava? Não, quando eu estava no estado de arrebatamento. E você já falava a mensagem? E eu já falava naturalmente. Eu estava arrebatada e depois... Mas você escutava eles? Não escutava. Eu não lembro. Assim, porque eu estava vendo tudo lá. Eu lembro que eu respondia tudo que eles perguntavam. Por isso que eu falei, o pastor Dani é interessante responder. Porque tem bastante experiência, né, pastor? Que eu estava lá, eles faziam a pergunta e eu respondia. E depois eles perguntavam, você lembra? Não, eu estava vendo isso, aquilo. Estava contando, assim, as coisas do céu. Então, eu acho que... Não sei se é por eu ser criança... Que depois eu vou te contar a experiência de criança e de agora. Então, eu não sei se tinha coisas que ele perguntava, não sei se não era para eu saber, não sei. Mas eram direções que eu falava e que eu não lembrava depois. É, algo sobrenatural, que não era nem algo que saía da sua mente, era algo do espírito. E interessante, aí, se eu ver a pessoa fria, ficando roxa, criança, ela tá morrendo, tá morrendo. Mas só que é algo interessante, você chegou e depois quando você voltou, você falou, eu vi isso, vi aquilo. Isso. E aí todo mundo acreditou. Sim, porque eles me chamavam, me cutucavam, e a gente fica com o corpo, que nem eu te falei. Não é assim, a pessoa caiu, você não consegue voltar. Seu corpo fica... Eles falam, né, que o corpo fica pesado, que uma criança é leve. Então, ou quando eu caí, ou quando eles já sabiam que eu ia cair depois que começou a acontecer, eles já me seguravam, falavam que o peso do corpo cair, não se machucar, porque eu nunca me machuquei, né? Você vê como é uma coisa assim de Deus. E também esse peso ficava roxo, ficava fria, ficava bem gelada. E não atendia nenhum dos movimentos. E tinha vezes de eu dormia, porque a gente fala que para Deus tem aquela diferença assim de tempo, né? Que às vezes para mim era meia hora, passou 2, 3 horas. E também já aconteceu deles orarem para eu voltar e eu não voltar, de passar a madrugada inteira e eu voltar de manhã. Só que aí eu acordava de manhã, lembrava que estava no céu, não tinha aquela coisa de cansaço, não dormi porque a gente estava orando, não. Então já aconteceu de eu ficar arrebatada e acordar no outro dia.
E assim, e vendo as coisas do céu. E